Irmãos, é muito bom a gente hoje ter o recurso da mídia. A gente faz essas gravações, depois a gente faz a publicação nos canais de YouTube, Facebook e WhatsApp, né? Mas eu acho que está acontecendo alguma coisa aí no Facebook, parece que eles estão travando, né? Nós tivemos aqui algumas gravações de 200 views, 180, 160, caiu bastante o número de views, parece que eles é que estão, não sei se é, mas de qualquer maneira a gente faz a gravação, que tem muita gente já nos ouvindo. Nós estamos há quase 6 meses que abrimos o canal, estamos com 83 inscritos. Então eu gostaria, você que não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, porque isso também dá força no canal. E a gente está com quase 4.000 pessoas que já assistiram a nossas programações. Então já estamos saindo das 4 paredes. Hoje eu trouxe um assunto aqui, que é um assunto que tem um título: O Maior Legado. O Maior Legado. O que é legado? A gente vai no dicionário. Legado é algo que alguém deixa, alguma coisa de importância, alguma coisa de grande valor, né? É como se fosse uma herança boa que alguém deixa para outras pessoas, né? Mas não é só. O legado é sempre deixado para outras pessoas que vão tomar posse delas. Então isso é muito importante. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 20 a 23. Livro de Samuel, segundo livro, o capítulo é o 20, versículo 20 até o 23. Diz assim. Alguém está procurando? Eu vou dar um tempinho, tá? Segundo livro de Samuel, está no Antigo Testamento, você vai encontrar aí e logo esse texto, capítulo 23, versículo 20 ao 23. Amém? Já acharam? Diz assim a palavra: Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Gabziel, realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Versículo 21. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Versículo 22. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. 23. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Porque este texto, que aparentemente nos traz alguém que se tornou valente e que foi um soldado, que fez parte de um grupo que a Bíblia chama dos 30 valentes de Davi. E ele foi um dos 3 maiores, mas a Bíblia diz que ele deixou um legado. Uma das lições do livro Presente Diário trouxe o relato desse personagem de uma forma muito interessante. A gente já leu aqui que ele foi importante nos tempos do rei Davi. Seu nome era Benaia e ele se destacou de uma forma brilhante em todos os demais soldados, guerreiros valentes de Davi. E ele se destacou porque ele tinha atos heróicos. Era uma pessoa que era
valente na sua função pela qual ele fora contratado. Então, Benaia era filho de Joiada, era um corajoso soldado. E depois disso, Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Ele se tornou alguém de confiança do rei Davi. E o autor do presente diário, desse relato, ele apontou algumas razões pelas quais Benaia foi merecedor dessa boa memória, porque ele deixou um belo, um importante legado. Além da sua bravura, o que fez com que ele se tornasse alguém que fosse lembrado na posteridade? Olha, quantos anos já se passaram, a gente está falando nesse Benaia aqui hoje, né? Como soldado valente, guerreiro, o que se destacou nele? Ele se tornou alguém muito importante, porque ele foi absolutamente fiel nas funções pela qual ele havia sido designado. Mostrou então uma lealdade. Ele foi tão importante que depois o filho do rei Davi, Salomão, trouxe, para ele também fazer parte ali da sua segurança, E uma das coisas, ele era obediente às ordens do rei, alguém que era importante. Por sua confiabilidade, ele foi então condecorado na posteridade como comandante do exército do poderoso Salomão. Então ele se tornou alguém de extrema confiança. Mas quando a gente fala de legado, a gente vai buscar também alguns outros personagens, e está cheio de legado de alguém que ficou na história, que chegou até os nossos dias. Um outro episódio que faz parte da lenda, da mitologia de Aquiles, a lenda que é o herói grego, que se destacou na participação da guerra de Troia, e alguém que foi importante ao ponto de fazer parte do cerco da cidade de Troia. E o nome desse personagem era Aquiles. Quando criança, a mãe de Aquiles chamou lá num canto, a mãe dele chamava Tétis, e disse para ele o seguinte: olha, você pode fazer uma escolha entre dois destinos na vida. Você pode morrer jovem, mas coberto de glória, ou morrer idoso, mas sem qualquer fama. E parece que Aquiles resolveu escolher a primeira parte: morrer jovem, mas fazer parte da história, deixar um legado. Já adulto, Aquiles, ele participou da guerra contra Troia. É muito famosa essa história, Aquiles, então, ele foi para a guerra contra Troia, já ainda jovem, mas já adulto, E ali ele pensou que ele poderia sozinho derrotar aquela cidade. E ele fez sim a história, porque ele matou o príncipe Heitor, e ele era também um valente guerreiro, e seu nome ficou na história. Porém,
A história também diz que ele acabou sendo morto por uma flecha envenenada, lançada pelo príncipe Paris, que o atingiu no calcanhar, e ele então, ali naquela guerra, após ele ser bem sucedido, ele é morto com uma flecha no calcanhar. Ficou então esta fama. Quando alguém fala do ponto fraco de alguém, se diz o calcanhar de Aquiles. Apesar de ser valente, ele tinha um ponto fraco. São heróis que foram lembrados e seus nomes chegaram até nossos dias. Mas eu quero falar nessa noite do nosso herói. Nenhum deles chegou ao ponto de se aproximar do nosso herói, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois o legado de Jesus Cristo é infinitamente, incomparavelmente superior a qualquer e todo tipo de legado que alguém possa deixar. E aí, quando você vai na Bíblia, você vai encontrar vários textos que vão falar sobre o legado deixado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2, da parte B, diz assim: Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Qual a diferença desses heróis que nós citamos aqui? O herói grego, ele exaltou a si mesmo, mas o nosso herói, o Senhor Jesus Cristo, ele humilhou-se a si mesmo, e diz a Bíblia que ele foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8, na parte B. Jesus, ele se humilhou de tal forma que foi levado à morte mais cruel, mais desqualificante que a humanidade pôde ver, a morte de cruz. E a Bíblia diz que era uma vergonha, era algo muito humilhante passar pela crucificação. Então Jesus, dessa forma, ele deixou um legado que ninguém jamais vai chegar próximo. Uma mudança com o legado que Jesus nos deixou, mudou tudo nesse mundo. Mudou até a contagem dos tempos, do tempo. Hoje, alguém pode ser incrédulo, pode ser um ateu, mas quando ele entra para estudar a história, ele vai ter que falar no AC e no DC. O legado que Jesus deixou dividiu a história. E o mais importante, o legado que Jesus deixou, ele abriu ou deixou o acesso direto ao trono de Deus. Deixou esse legado tão importante, que é a possibilidade de alguém chegar e ser considerado como filho de Deus. É um legado muito importante, um legado que vai trazer resultados satisfatórios, não somente na posteridade, mas o aqui e agora. O legado de Jesus, ele transcende os tempos até a eternidade. Aqui a gente tem que fazer uma pergunta. O legado que Jesus deixou
ele está à disposição de qualquer pessoa. Basta que você tome posse, você coloque como algo importante para a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, nós também podemos fazer uma pergunta: qual o legado que nós vamos deixar para a posteridade? Qual o legado que você vai deixar quando você estiver já de bastante idade ou você for chamado para a glória eterna? Tem gente que corre atrás da fama a vida toda, alguém que corre atrás de buscar as riquezas materiais, mas a gente precisa entender que o mais importante na vida é a gente ter esse propósito na nossa vida, deixar um legado para abençoar pessoas, abençoar vidas, até o dia que Deus nos permitir estar nesse mundo. A gente precisa trabalhar nesse sentido, querer ser abençoador de vida, trabalhar para mudar a vida das pessoas, não pensar somente em nós mesmos, como os heróis que buscaram a fama e ficaram na história, mas não trouxeram nenhum legado para a posteridade que abençoasse as pessoas. O legado que Jesus deixou é um currículo muito importante. Quando você estuda a Bíblia no Antigo Testamento, você vai entender que as profecias do Antigo Testamento se cumprem literalmente na vida de Jesus, na íntegra. E Jesus, ele foi, como diz a Bíblia, obediente até a morte de cruz, porque essa foi a missão que o Pai lhe deu, e ele foi até o final. E o legado de Jesus é muito caro, é o preço do seu sangue derramado na cruz do Calvário, para fazer com que hoje você não precise mais derramar sangue de animais, porque Jesus deixou o seu sangue lá de uma vez por todas, e basta crer nisso, né? Quando você assim o faz, os seus pecados são perdoados, você tem uma nova perspectiva de vida, e todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus, então são herdeiros do legado que Jesus deixou. Amém, irmãos? Isso é muito rico. Seu poder está revelado na palavra, registrado na palavra. Essa palavra é tão importante que alguém já fez pesquisas profundas, que quando você lê o texto bíblico, esse texto bíblico ele se torna vivo para você, rema. É como que a palavra fosse viva e realmente introjetasse na sua vida e mudasse a história da sua vida. Basta crer, irmãos. Esse é o fato, esse é o legado que Jesus deixou. Então o seu poder está na sua palavra, que revela tudo sobre Jesus, tudo sobre Jesus, né? Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, porque penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que profundidade! Você já pensou nisso? O poder da palavra, que tem uma força espiritual muito grande. Jesus diz que aqueles que creem em seu nome, ele diz assim: na verdade eu vos digo, que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas.
Porque ele diz: eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Isso é muito forte, né? Que quando você está glorificando o Filho, você está honrando o Pai. Isso é muito importante. Alguém, há muitos anos atrás, escreveu um hino que se tornou, um poema que se tornou um hino. E esse poema dizia assim: ah, se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher com os louvores de Cristo, que singular prazer. Quando alguém escreveu isso, não sonhava hoje com o privilégio que temos de fazer com que a nossa voz possa ser ouvida por tantas outras pessoas em qualquer parte do planeta. Hoje a nossa simples programação, que é gravada aqui, chega a alguém lá nos Estados Unidos que está nos ouvindo, que pode participar. Então a nossa voz hoje, ela vai além dessas 4 paredes. O Evangelho de João 14, versículo 12 a 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, vai dizer que o legado que Jesus nos deixou é eterno, porque é um legado espiritual. E Efésios 1, 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meus irmãos, alguém já teve o privilégio de fazer uma contagem na quantidade e nas qualidades das bênçãos que estão reservadas para nós? Alguém já contou que são mais de 8.000 bênçãos que a gente pode beneficiar delas, porque o legado de Jesus nos permite receber estas bênçãos maravilhosas que Deus nos deixou. Assim, vale a pena seguir a Cristo, vale a pena obedecer a sua palavra, vale a pena andar como Ele andou, porque é o maior legado, pois tem efeitos que vão além da esfera terrena, ultrapassam essa dimensão e chegam em uma outra dimensão espiritual. Que Deus nos abençoe, nos faça compreender esta palavra. Convido o Ministério de Louvor, abra o seu cantor no hino 344. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: alguém aqui que ainda não tomou essa decisão de fato e de verdade, você pode receber também este legado que Jesus deixou para você, para todos nós. É apenas aceitar de coração e obedecer às ordenanças que ele deixou para nós. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, porém, será condenado. Que Deus faça compreender, meu irmão, para que a gente entenda essa grande verdade. E no 344 do cantor cristão, eu peço que você fique de pé nesse momento. 344. Gostaria que todos abrissem seus cantores. Esse hino fala que Deus cuida de ti. Está no futuro, mas toma posse no presente. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de
si, onde opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, se cuidará de ti. Deus cuidará de ti, na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro, dar e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos teus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, Ele cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços teus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Toma posse disso. Deus quer cuidar de você, Deus tem cuidado de nós, amém? Pai, aceita, ó Deus, nossa gratidão, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, coloca sobre nós uma cobertura espiritual, pela qual o inimigo não pode nos tocar, e nós glorificamos o Teu nome, porque cremos nessa palavra, e ela é verdadeira, e ela realmente faz sentido na nossa vida. Glorificamos o Teu nome e dizemos-te muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, em nome de Jesus, amém. Você pode abençoar o seu irmão? Você também pode fazer isso, levante a sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém.